E João já presenciou isso lá no capítulo 1, Jesus que tem uma espada de 2 gumes que sai da boca, os seus olhos como chamas de fogo, como laser, e sabe, o cabelo branco como a neve, o seu rosto como o sol, sabe, o seu peito com ouro, os pés reluzentes. Ele consegue ouvir o barulho de muitas águas, que era a voz do Senhor, como voz de trombeta. Ele não sabe distinguir bem disso, era como muitas águas. E depois, de repente, ele fala, parecia uma voz de trombeta, então algo forte. Não era a voz de Jesus que estava lá, eu sou o bom pastor e tal, que ficava em silêncio. Agora Jesus está numa dimensão muito diferente. Mas quem conhece o Senhor Jesus, e eu digo isso, quando Jesus voltar, nós vamos conhecer o som da trombeta, do arcanjo de Deus. Nós vamos saber, é o nosso Jesus, é Ele que está voltando. Por quê? Se hoje Ele fala por meu intermédio, mas é a palavra de Deus que fala a você, é a mesma palavra, é a mesma voz que vai soar quando Ele voltar. Quem está acostumado a ouvir a palavra de Deus não vai se estranhar quando Ele voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quem está acostumado a ouvir o Senhor Jesus, quando Ele voltar, vai ficar alegre, aquele hino que eu acabei de cantar. Ó, que evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem, porque você vai ter um prazer muito grande só de ouvir a voz. Uma das coisas interessantes sobre ouvir a voz, eu viajava muito, logo que eu casei, eu viajava muito porque eu tinha muitos compromissos nas denominações que eu pastoreava, e parei com isso em breve, porque estava prejudicando o meu lar e a minha vida também familiar. Então eu tinha muitos cargos, e eu pegava muitos cargos dentro das denominações, era líder disso, líder daquilo, aí reuniões, palestras, mensagens, pregações, e eu ficava muito tempo fora quando a Kelly era pequenininha, e a Kelly talvez, não sei agora, com 5, 4 meses, 6 meses, então eu ficava às vezes 1 semana, 2 semanas fora. Quando eu chegava, que eu falava na porta, eu abria a porta, às vezes de madrugada, a hora que fosse, falava, cadê a filha do pai? Essa menina já dava um guincho lá onde ela estivesse. Ela já sabia que era a minha voz, cadê a filha do pai? Por quê? Porque ela já sabia que essa é a voz do pai. Assim é aqueles que andam ouvindo a palavra de Deus. Eu brinquei com o João Medeiros na semana passada, mas eu disse uma verdade, eu brinco às vezes falando a verdade. Eu disse assim, meu amigo, você precisa ter prazer em ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Então você tem que ter prazer nisso, ouvir o pastor pregar, sabe? Então aí ele entendeu o que eu estava dizendo. Pensa, não gosto muito de ouvir, não gosto muito disso, não gosto muito daquilo. É porque não está acostumado a ouvir a Bíblia. Quando você começa a ouvir a Bíblia, você tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Aí de repente, quando Jesus volta, você fala, essa voz eu conheço, sabe? Esse sentimento, esse prazer, eu conheço, é a volta de Jesus. E João era assim, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, ele fala, a voz que eu tinha ouvido lá no princípio, como é que era a voz? Como era a voz? De trombeta, voz de águas. Ele falou, a voz que eu ouvi lá no princípio, essa voz está gravada na minha mente aqui. Essa voz disse para mim o quê? O que a voz disse para João? Sobe aqui, suba para cá. Aí ele subiu, e lhe mostrarei o que deve acontecer. Primeiro, por que João tem que subir para o céu? Primeiro, é de lá que ele vai ter a contemplação das coisas que hão de acontecer. Até agora ele está na ilha de Patmos, ele não subiu, o Espírito Santo foi revelado a ele, Jesus veio até ele, tudo desceu, é o céu descendo até João. Agora a coisa é invertida, a inversão agora dos personagens agora o Senhor está no trono, e o Senhor puxa João, porque lá de cima ele vai contemplar as coisas que hão de acontecer. Eu gosto disso aqui demais. Primeiro que de cima você tem mais visão das coisas mais longe. Então isso aqui é uma coisa mais lógica. Para ele falar sobre o futuro, enxergar o futuro, ele tinha que estar numa posição onde Deus está. E o Senhor levou para onde Deus está, para que ele pudesse enxergar e ver tudo aquilo que ele viu a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Suba cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. De que coisas? Depois das 7 igrejas, depois da revelação do Senhor Jesus no capítulo 1. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito Santo. E diante de mim estava um trono no céu. Agora presta atenção, ele sobe. Ele é tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz alguma coisa nele. Presta atenção que a Bíblia não explica se houve um arrebatamento no corpo de João. Se houve um arrebatamento só de espírito de João. Eu não sei porque a Bíblia não fala que ele estava no corpo ou estava no espírito. Eu prefiro crer que estava no corpo. Mas o apóstolo Paulo também foi no céu, no terceiro céu, e o apóstolo Paulo teve essa mesma experiência, é claro, um pouco mais rápida, mas o apóstolo Paulo declarou, eu fui arrebatado até o terceiro céu, vi coisas lá tremendas que eu não vou explicar para vocês, que vocês não irão entender,
E Paulo diz, se no corpo eu não sei, se no espírito eu não sei, Deus é que sabe, mas que eu fui, eu fui. A mesma coisa pode estar acontecendo com João, mas para mim não importa, o negócio é que ele viu, o negócio é que ele estava lá. Se ele foi arrebatado com o corpo e foi lá para o trono de Deus, se ele foi arrebatado só no Espírito, o Espírito Santo pegou o Espírito dele, levou para lá e o deixou o corpo aqui, para mim não importa. O que importa para mim é que João viu. E é muito coerente o que João viu com o restante da Bíblia, ou seja, com o Antigo Testamento. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. Quando ele vê lá dentro do céu, aquela porta aberta, quando ele se vê lá dentro, o que é que ele vê? A primeira coisa que ele vê lá? O que é que ele vê? Ele vê um trono. No trono. Ele chega lá e vê um trono. Olha só, leia comigo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. Isso muda de figura. Muda completamente de figura. Jesus apareceu para João no capítulo 1. Jesus estava onde? Onde é que Jesus estava quando apareceu no capítulo 1? Pirulito para quem acertar, gente. Jesus estava andando no meio das igrejas, estava no meio dos 7 candelabros, não é não? Jesus passeava e diz, eu vi 7 castiçais de ouro e um semelhante ao Filho do Homem que andava no meio dos 7 candelabros. É o Senhor Jesus na igreja, eu falei isso aqui. Agora, ele sobe lá e ele vê um trono, mudou de figura, Jesus não estava em trono no capítulo 1. Agora sim, Jesus aparece no capítulo 6, é claro, mas ele enxerga um trono. Trono na Bíblia, nesse capítulo, aparece 12 vezes trono, a palavra trono. No Apocalipse aparece 38 vezes a palavra trono, para dizer que o livro de Apocalipse, daqui para diante, é trono, hein? E para que tem trono no céu? Para que existe um trono no céu? Não é uma boa pergunta? Para que serve trono? Primeiro, trono é lugar de majestade, de rei, de poderoso. Quem está sentado em trono, ou ele quer ser, ou ele é, ou foi poderoso. Então existe um trono lá, para dizer que tem alguém poderoso lá, nesse céu. Para que mais que existe trono? O trono mostra, dá a entender, autoridade para julgar. Normalmente, quando alguém está no trono, ele está pronto para julgar. Se você lê o Antigo Testamento e vê Salomão no seu trono, Salomão sentava no trono quando ele tinha causas para julgar. Ele não ficava sentado no trono o dia todo, não. Ele só ia lá no trono real de Davi, ele sentava ali quando tinha causas para julgar, ou quando tinha uma homenagem, uma festa, então ele sentava no trono. Esse trono, ele viu um trono, e aquele trono tinha o caráter de uma majestade, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele trono tinha agora, e tem nessa cena que se abre agora, que você enxerga, sabe, uma cena, um teatro bonito, como é o teatro aqui que nós temos em Lancaster. Quando abre, você vê um trono bonito, aí você sabe, vai vir julgamento aí. Tem alguém poderoso aí nesse céu, porque João entra lá, a primeira coisa que ele vê é o trono. Agora, depois que ele vê o trono, ele diz o seguinte, e nele estava assentado alguém. Ele não consegue perceber, ele sabe que é Deus, mas ele diz, é alguém. Por que a Bíblia não fala assim, e tinha lá uma pessoa, tinha lá um homem, tinha lá, não diz. O Apocalipse é muito detalhista. Eu vou mostrar isso para vocês no decorrer agora desta cena. João consegue descrever assim, os seres viventes tinha isso, tinha aquilo, tinha cara disso, tinha cara daquilo, tinha cara disso. Vocês vão ver logo a seguir no versículo 6, falando a cara dos seres viventes. Diz sobre as asas, fala sobre o clarão, vê o arco-íris, vê a cor. Ele começa a dar detalhes de tudo. Mas no trono, ele sabe que tem alguém, mas ele não dá nenhum detalhe sobre esse alguém que está no trono. Boa pergunta, é ou não é? Por quê? Porque o homem jamais viu ou verá a Deus. Você sabia disso? Se você quer ver Deus, você pode estar sossegado e já consolado, que a Bíblia não dá nenhuma margem de que você verá Deus.